peraí. Amém. Quando a irmã me chamou, eu falei, sabe, tomara que não é isso mesmo, né? A irmã queria a resposta, e no final ela não vou dar. Porque eu sou a primeira coisa que ele falou para mim, olha, eu não te dei espírito de covardia, te dei espírito de poder e de coragem. Né? Então, eu falei, não, você vem aqui e fala comigo. Fala comigo primeiro, para depois falar para a igreja. Então, estamos aqui em uma consagração, né? Então, fala aí com os teus irmãos, fala com os irmãos que estão por lado aí. Uma vida de consagração. Uma vida de consagração. Traz vitória e resposta de Deus. Traz vitória e resposta de Deus. Uma vida de consagração. Amém. Ela traz vitória e resposta de Deus. Amém. Nós vamos ver, né, muito na Bíblia que indivíduo ele se posicionar diante de Deus, ele recebeu a vitória, mesmo no momento difícil, porque a consagração é jejum e oração e leitura da palavra. A consagração é jejum e leitura, é jejum, oração e leitura da palavra. Palavra de quê? Palavra de Deus, para a minha vida, para a tua vida, para nós caminhar nesse mundo tão perverso, nesse mundo tão ruim, esse mundo que não tem nada para oferecer, como eu sempre digo, esse mundo, ele nos dá um sonho e fantasia, então esse mundo quer nos envolver. Mas para isso, para esse mundo não nos envolver, nós temos que estar com a palavra, nós temos que estar com oração e palavra do Senhor em jejum. Geralmente a gente prepara esse momento no sábado na igreja para poder, né, jejuar. Mas o Senhor, Ele quer que nós preparamos todos os dias em casa. É na oração, é na palavra, né? Não quer somente nesse sábado. De repente nós estamos jejuando, mas nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós estamos em pecado, falando alguma coisa errada, falando algo, né? Fazendo algo, andando na roda do que escarnecedores. Aí quando chega nesse dia, nesse sábado, no domingo, como o pastor me fala, pegar a Bíblia e vir para cá. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós vamos lá. Por isso que eu falei que uma vida de consagração traz vitória e resposta de Deus. Vamos lá em Daniel. Vamos lá em Daniel 6:10. Daniel 6:10. Não dá para trocar, porque minha pista aqui está. Daniel 6:10 fala: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela estava para Jerusalém, e ali fez o costume, ali fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhou e orava agradecendo ao Senhor. Olha aí. Ele olhava, agradeceu ao Senhor, porque havia o quê? Um decreto. Não havia o decreto do rei lá, Dário, né? Dario, que se... Peraí. Daniel 6:10. Peraí, para não mentir, tá? Fico nervosa. Então ele estava agradecendo. Então aquele homem investiga e encontraram Daniel orando. Bota aí, João, um 11 para mim, por favor. 10 ou 11. Isso 11, tá? Não, 11 mesmo, aí, 6 ou 11. O que
está pequeno para mim. Foi. Então aquele homem fizeram investida, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto segundo o qual, nesse 30 dias, todo aquele que ora a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: ó rei, responde, o decreto está em vigor conforme a lei do Medo e da Pérsia, que não pode revigorar. Por que Daniel foi? Diante desse decreto, diante dessa lei, ele foi aonde? Ele fez nos pés. Ele foi aonde? Ele foi nos pés do Senhor. Então ele orou ao Senhor. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de... Ele poderia fazer o contrário. Ele não poderia? Ele poderia ir no rei. Rei, eu não fiz isso. Ele poderia ir naqueles homens que inventaram, né? Ele poderia ir, mas ele aonde que ele foi? Ele foi nos pés do Senhor, porque ele sabia que nos pés do Senhor ele ia ter a resposta, ele ia ter a vitória. Ele ia ter a resposta, ia ter a vitória. Por quê? Vamos lá, o 22, João, desse mesmo capítulo. Olha o que Deus deu para ele. Olha, o meu Deus enviou teus anjos, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum. Foi considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometei mal algum, ó rei. Olha só, contra ti, ele foi de... Então Deus, ele foi ao encontro dele. Deus deu a resposta da oração dele quando ele foi jogado na cova dos leões, né? E os leões não comeram ele, porque Deus foi ao encontro de quem? Ao encontro de Daniel, porque quando Daniel, ele soube desse decreto, ele foi diretamente a quem? O Deus vivo. O Deus que via, que foi ao encontro dele. Entendeu? E nós vamos ver outro também aqui, porque depois aqui, para nós também ficar sabendo que Deus, que aqui era Deus. Porque Jesus ainda não tinha se manifestado ali como carne ali, porque aqui é Deus. Apesar que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, mas aqui é Deus. Olha só, os jovens. Daniel não estava acostumado, não se acostumou aquilo que, falando para nós hoje, o que o mundo estava oferecendo, aonde que ele estava. Ele não queria ali, ele tinha uma intimidade com Deus. Vamos lá também, em Daniel, eu não tenho aqui, gente. Tá vendo? Quando nós nos consagramos, vencemos o pecado. Quando nós nos consagramos, a gente venceu qualquer tipo de pecado. É na mente, é no corpo, é no coração. Porque eu falei, esse mundo aí é atrativo, gente. Nossa, esse mundo aí oferece tudo. Mas no final dele, é o inferno. Porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Vamos lá. Que nós vencemos o pecado. Vamos lá o que Levítico 27, 8 diz. Levítico 7, 8. Que o Senhor vem no nosso encontro. O sacerdote que ofereceu um sacrifício por alguém ficaram com... Não, é esse mesmo? 20. Desculpa. Se, porém, alguém estando impuro, não, gente, é 27, 8. 20,
7, 8. Que nós vemos o pecado. 27, 8. 20. Levítico 27, 8. 20, versículo 7, 8. Consagra-se, porém, e seja santo, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o 8. O 8. Obedeça ao meu estatuto e pratica-no, que eu sou o Senhor que os santifica. Quem nos santifica é o Senhor. Quando nós, a consagração, como diz, nós vencemos o pecado, quando nós nos santificamos ao Senhor todos os dias da nossa vida. A nossa mente tem que estar todos os dias nos santificando. Nos santificando. Vamos também, outro também que eu achei assim, que o Senhor me levou, que eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso ali, quando nós dedicamos realmente ao Senhor. Vamos lá, Daniel 3 mesmo, 15 e 18. Nós vamos ler só um trecho, né? Daniel 3, 15 e 18. Daniel 3, 15 e 18. Daniel 3, 15 e 18. Nós vamos ver aqui. Pode ler, igreja? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E Deus os poderá livrar das minhas mãos. O 18. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que mandaste aqui. Viu? É o 18, tá bom. Então você vê que ali também tinha um decreto. Sadraque, então ali tinha um decreto. E o rei, o 15, o que ele falou? Volta no 15, Jeová, por favor. Agora, pois, quando vocês ouviram o som da trombeta, do tímpano, lê aí para mim, gente, vamos lá. Do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos depender diante de quem? Do homem. Nós não podemos. Ele falou: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu: ó rei, ó Nabucodonosor. Não te respeitou eles, tá? Mas não precisamos defender do Senhor diante de ti. Vê aí o 17, João, por favor. Se fogo lançado na fornalha em chama, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha só como é que os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não te respeitou o rei, mas falou: eu não vou me prostrar diante. Se o Deus que eu sirvo. Então nós temos que saber o Deus que nós servimos. Ele vai colocar a gente muitas vezes em umas situações que muitas vezes ele quer que nós se prostramos diante de qualquer coisa, diante do homem. Mas ele foi firme ali. E o rei, no que 18, fala no 18, só quero mais
né? E o rei ali tinha falado, se ele não gostasse, né, ele ia para aquela fornalha, né? E Deus aí foi no encontro dele. Foi no encontro dele porque ele não se deixou se levar para aquela situação. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração, ele teve uma vida de consagração, ele teve uma vida com o Senhor de verdade. E nós, como igreja, nós temos que ver isso. Quer ser mais de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? A palavra Deus fala, chegamos a Deus, que Deus chegará nós junto. Glória a Deus, aleluia por isso. Olha o 20, vamos lá. A resposta de Deus para esses 3 homens de Deus. O 20. É aí mesmo, nesse mesmo coisa, o 20, João. Tá, vamos lá. Leia todo mundo, eu quero vocês que nós ficamos bem atentos, porque o nosso Deus faz quando nós estamos diante dele. Amém? Amém. Vamos lá. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. 21. Então, os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. 23. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. 24. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós lançamos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. No 25. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando no meio do fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso. É isso quando nós temos uma vida com Deus. Aí o que vier, Ele vai nos tirar da fornalha, da cova dos leões, da fornalha ardente. Nós vimos lá Davi. Davi quando o exército filisteu estava ali, estava ali afrontando aquele exército de Israel. Davi, um garoto, ele falou: deixa que eu vou lá, deixa que eu vou enfrentar, porque ele vai saber que tem Deus em Israel. Amém. É isso que nós temos que saber, que nós temos Deus na igreja. E muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas. E muitas vezes, qualquer coisa que nós fazemos é deixar de orar, é deixar de não ler a Bíblia, de não vir muitas vezes para a igreja. Estou falando que às vezes a gente não pode vir mesmo. Eu não estou dizendo isso porque trabalha. Eu estou dizendo que às vezes fica doente, né? Muitas vezes a gente se entristece. Ah, eu estou triste, eu não vou pegar a Bíblia, eu não vou pegar. Muitas vezes somos nós que estamos frequentando a casa de Deus, somos nós que estamos aqui, e muitas vezes a gente está deixando se levar pelo desânimo, pelas coisas que a gente tem visto. Mas a palavra de Deus não só manda a gente não andar pela vista, mas andar pela fé nele, confiar tudo a ele, porque aqueles homens de Deus, ele teve a resposta de Deus, porque ele tinha uma vida com Deus. E Deus quer que nós sejamos uma vida com ele, uma vida assim na dependência dele, gente. Amém. É isso. Entendeu? Que Ana ali, você vê, a gente tem. Davi, ele falou com aquele filisteu: você vem para mim com lança, com pedra, você vem com lança, com armadura, mas eu vou a ti, o Deus do exército. Então ele venceu, ele matou Golias.
poder falar sobre o homem de Deus que te posicionou, que recebeu a vitória do Senhor. A gente tem o próprio Jesus. Amém. A gente sabe que Jesus nasceu, né, de mulher, né, da Maria. Né? Então, ele teve a infância dele. Né? E ali, ele, com 30 anos, né, pastor? Que ele começou o ministério, com 33, ele foi crucificado, né? 33, ele foi crucificado, depois ele... Não, 33 foi crucificado. Vamos lá, que Jesus me levou mais a esse ponto. Fora esse ponto, né? Vamos lá, a tentação de Jesus, que está em Lucas 4, de 1 a 13. Amém? Vamos lá, igreja. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem. Continuamos. Então o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ele disse: eu darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso usá-los a quem me quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adora o Senhor, seu Deus, que só a Ele preste culto. Para aí. Jesus respondeu: está escrito, adorar ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestar culto. Mas tem que prestar culto somente ao Senhor. Continuamos, então, até o 25. Continuamos, até o 13. Em seguida, o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. O diabo deixou até a ocasião oportuna. Então a gente vê aí, no texto de Jesus, que o diabo vai ter que nos tentar. Tá? Mas Jesus ali, ele usou a palavra. Ah, mas Jesus é filho de Deus, não, ele é homem. Ali era homem. Então, que nós viemos realmente, se nós quer ter uma vida de vitória na mão do Senhor, nós temos que nos desvaziar de nós mesmos. Amém. Já pensou que fosse um dia de hoje, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, fosse passar por algum tipo de situação? Ir para o celular, ir para a televisão, ir para o joguinho, eu gosto muito de jogar, tá, gente? Quando o pessoa fala, ó, você está indo para o joguinho, é melhor ir para o teu quarto, para o joguinho, porque o mundo está mal. E depois que eu consegui, né, que eu estou fazendo isso pouco a pouco, que eu até falo para a minha célula, né, que a minha célula, que as meninas estão aí, eu falo para ela, quando eu estou muito aflita, muito triste assim, eu corro para a palavra. Eu vou correr para a palavra, porque é ela que me restaura, é ela que me tira essa angústia do coração, é ela que me dá vida, é ela que me coloca de pé, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, então, que eu trabalho lá no serviço, eu tenho essa oportunidade de ler, glória
coloquei algo de mim mesmo. Mas eu aprendi uma coisa. Se você quer mudar os outros, muda você primeiro. Se você quer mudar alguém da tua casa, alguém da tua família, muda você primeiro. Eu tive que mudar aqui, ó. Eu tive que mudar aqui, eu tive que mudar aqui. Eu só vivia triste. Qualquer coisa que as pessoas falavam comigo, eu fiquei triste, eu ficava triste. Eu me sentia... A gente ficar triste é normal. Não estou dizendo que a gente não pode ficar triste, não. Até porque nós somos humanos. Mas permanecer triste, aquela tristeza que parece que você está arrastando. Entendeu? Parece que você está com coisa pesada nas costas e tá. E eu vivia assim. E estava aqui na igreja. E eu orava. Eu jejuava quando tinha um sábado de consagração para jejuar. Mas eu carregava aquela tristeza. Eu me lembro que isso não sai da minha cabeça. Foi quando naquele momento eu estava tão triste, mas tão triste, na alma. Falei assim, meu Deus, o pastor me chama para orar. Eu, meu Deus, tomara que ninguém nem olha para a minha cara. O pastor me chama para orar aqui, por dízimo, não sei se ele se lembra. Naquele momento eu estava muito triste, gente. Quando o pastor fala assim, levanta essa cabeça. Eu olhei assim, pastor, você lembra, pastor? Você está aqui. Levanta essa cabeça, irmão. Aí eu, tá. E dali, eu comecei a meditar. Mas por que eu ando assim? Por que a minha alma anda batida? Porque eu queria mudar o outro. Mas na verdade quem tinha que ser mudado sou eu. Quando eu comecei a mudar a ler a palavra, quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, mas Senhor, eu estou fazendo isso a respeito de mim. Aí o Senhor começou a mudar a minha vida. E agora está mudando a minha casa. Glória a Deus. Agora está mudando a minha casa. E agora está mudando. Por quê? Primeiro ele teve que mudar em mim. E 3 palavras que eu falava. Que eu falava mesmo. Que vinha do coração. Com ódio. Porque de tanta coisa que eu passava. E eu falava assim, olha, você é ruim, egoísta e mentiroso. Só isso. Você é ruim, você é egoísta e mentiroso. E um belo dia eu sozinha em casa. Sem ninguém. O Senhor fala para mim assim, Espírito Santo, nunca mais repete essa palavra para ele. E eu, na minha humanidade, né? Mas não é mesmo? Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso eu vou guardar para mim. A ira do homem não produz para Deus. Irmão, quando o Senhor dá uma palavra, obedece. E até hoje eu não falei. Aí começou a mudança. A mudança foi contínua, a mudança foi. E hoje eu estou vendo assim Deus trabalhar. Tá? Só falei a minha palavra, não tem como, eu não vou te expor o meu esposo. Mas teve essa semana retrasada, eu saí no parcela, indo para trabalhar, eu falei, para você ver quando você está sensível, quando você está na dependência de Deus, o Espírito fala. Essa semana eu estava saindo para trabalhar e eu falei assim, eu estou cansada de levantar cedo, né, de trabalhar. Eu já tenho 12 anos de aposentadoria, eu não tenho essa necessidade de ir para trabalhar, não, porque eu estava cansada mesmo. Na medida que eu pensei nisso, hoje é dia de cena, eu vou pedir a minha senhora para as meninas da minha senhora orar, porque eu comentei com as meninas. Fechei a porta. O Espírito falou, ainda não está na hora de você sair. Não está na hora de você sair. Gente, eu fiquei com uma paz tão grande no meu coração. Hoje em dia eu levanto com todo o vigor e cantando
andando mesmo, eu boto o fone. Então, é porque você está sensível. Sensível à palavra de Deus. E quando você está sentindo a palavra de Deus, até as pessoas do teu lado você vê. Entendeu? Eu desci essa semana para trabalhar. A menina, eu pergunto, menina, tem um tempão que eu não te vejo. Tem um tempão que eu não te vejo. Ela falou assim, você não pode me ver, mas eu ouço você orando todo dia de manhã, 5h30 da manhã na sua casa. E quando você começa a orar, tua vizinhança fala nome por nome. E meu nome está sempre na tua oração. E eu falo, eu lá da minha casa eu falo, também abençoa ela, Pai. Abençoa ela, Jesus. Para você ver que você muda até as pessoas que estão do teu lado. Aleluia. Então vamos ter uma vida de consagração. Não é só aqui na igreja. Não tem uma vida de crente nem só aqui no mundo. É todos os dias buscando o Senhor. Buscar o Senhor quando a gente pode deixar, invocar quando a gente estiver perto. Porque vai ser dia que nós vamos querer esse Deus. Vai ter. A gente vier, problema a gente passa cada luta. Com os filhos mesmo, com os filhos, com o marido, com o parente. Mas quando a gente bota tudo no altar de Deus, Ele vem no nosso encontro. Amém. Amém. Eu até pedi a Fátima, não sei que ela pode perder em oração. Vamos colocar tudo no altar de Deus. Quando eu perdi, não queria, irmão. Eu sabia que meu irmão estava para partir. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero partir, que eu já estava com uma viagem marcada. Eu falei, eu não quero partir. Eu lá no local, receber que o meu irmão morreu, não. Porque senão é muito longe para poder chegar até aqui. Ele estava ruim mesmo. E aí o Senhor levou ele. Aí eu fui lá, visitei ele e falei para ele, disse o Senhor que eu queria estar do lado dele para confirmar, de glória a Deus. E ali eu cantei esse hino para ele, né? Fervente oração. E ele ali, amém, irmão, obrigado. E é assim que Deus quer. Ser um instrumento na mão de Deus. Se de qualquer momento for. Desculpa, irmão, Pai do Senhor, que eu não queria chorar. Mas a presença do Senhor é tão grande e tão maravilhosa, gente. E que a gente venha ficar nessa. A gente ficar firme no Senhor. Amém. Né? E no altar do Senhor. Que a gente sabe que a luta é grande, gente. Mas a gente sabe que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Quando nós temos uma vida de consagração. E tem uma coisa que eu falo com vocês. Eu chamei ele para viajar comigo. Falei para ele que eu vou, quando uma viagem comigo, quando ele ficar bom. Continuo orando para ele, que ele deu um probleminha, né? Amém? Amém. Até aqui, encerro a minha fala. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Amém? Amém.